Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho neste dia 24 de agosto. O dia 24 de agosto, no calendário da igreja, nós temos a festa de São Bartolomeu. São Bartolomeu foi um dos 12 apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bonito ver a leitura primeira que a liturgia nos traz no dia de hoje, que é uma leitura do livro do Apocalipse de São João. A palavra Apocalipse significa revelação, e é uma revelação que traz uma informação muito preciosa. É a informação de que o mundo tem um significado, o mundo tem uma sua segurança, o mundo está nas mãos de Deus. Às vezes, quando a gente fala de apocalipse ou de cenário apocalíptico, normalmente a gente está querendo falar de coisas que são aterrorizantes, de coisas que metem medo na gente, mas a finalidade deste gênero literário chamado Apocalipse, porque é um gênero literário, né? Dentro do Novo Testamento nós temos alguns gêneros literários. Começa com esse gênero literário que são os evangelhos, que significa boa notícia, trazer uma boa notícia para a humanidade. Normalmente era chamada de evangelho no mundo antigo a notícia de uma guerra que se acabava, o nascimento de um herdeiro do trono. Isso era chamado evangelho, boa notícia. Então ia o arauto à frente e convocava as pessoas nas praças. Você já deve ter visto algum filme em que vai aquele arauto, toca a corneta, o povo se reúne todo para ouvir a notícia que tem para ser dada. Então essa é a imagem que a gente deve ter quando a gente fala na palavra evangelho, essa imagem que vem do mundo antigo, tem uma notícia boa sendo dada, ou como a gente ouve assim, um plantão de algum jornal, por aí entra aquele som para dizer que vai entrar o plantão de algum jornal. Nem sempre ali quando o plantão de um jornal aparece, nem sempre tem boa notícia para ser dada. Às vezes são notícias muito perigosas, notícias que não são boas. Então, portanto, esse é o primeiro gênero que nós encontramos no Novo Testamento, esse gênero chamado de evangelho, esse estilo, esta forma de conversa que é falar de evangelho, uma boa notícia que está sendo dada. Depois tem as famosas cartas, essas cartas, as cartas de São Paulo, aqui tem quem é o autor e a quem se destina, e tem as chamadas cartas católicas, que são aquelas que sabemos o autor e não tem uma comunidade específica que recebe aquela carta, mas ela é católica, portanto ela é universal, é dirigida ao inteiro conjunto da igreja. Mesmo aquelas que são destinadas a uma comunidade concreta, no fundo o anúncio é para toda a comunidade. Então temos esses gêneros dentro do Novo Testamento, os evangelhos, as cartas. E aí a gente tem que pensar nas cartas, que são sobretudo cartas que são destinadas a uma comunidade, ou mesmo quando ela está destinada a uma pessoa em concreto, carta para Timóteo, carta para Tito, ela está pensada no conjunto de uma comunidade que vai ouvir. E aí você pensa que no mundo antigo não existia, por exemplo, o que acontece para nós hoje. A gente pega um texto para ler, cala a boca e lê, e os olhos correm em cima do texto, né? Existem até técnicas para tirar da gente a vocalização mental na medida que a gente está lendo o texto e querendo repetir o que está escrito, porque dizem que isso atrasa a leitura, etc. Já no mundo antigo, a leitura era sempre uma leitura em voz alta, e na maioria das vezes a leitura era leitura pública. Portanto, a carta era para ser lida no meio da comunidade. E aqui a gente já vê um dado, que sejam os evangelhos ou essas cartas, ela tinha um destino, a celebração da comunidade, a comunidade reunida, escutando essa palavra, uma leitura pública, e não uma leitura pública qualquer, era uma leitura dentro de um contexto celebrativo. Então, isso que a gente faz hoje, né? Pegar o livro e ler sozinho, etc., não é tanto uma prática das comunidades cristãs. Essa escuta era uma escuta comunitária, era uma escuta dentro de uma celebração. Aí, dita todas essas coisas, eu volto para falar desse outro gênero que tem na Bíblia, gênero literário, que são chamados de Apocalipse. Apocalipse, a palavra quer dizer descobrir.
descobrir, revelar, tirar um véu que está por cima de alguma coisa. Tem uma coisa coberta, um pacote de um presente. O presente está embrulhado, a gente começa a tirar os laços, etc. Isso é o que significa a palavra Apocalipse, revelação. Agora, é um gênero literário que tem como arte falar de realidades do presente projetando no futuro, como se fossem coisas que vão acontecer, que estão por acontecer, e que muitas vezes o destinatário estava ali percebendo que estava acontecendo naquele momento. Esse é um dado do Apocalipse. O outro é que é uma linguagem cifrada. Uma linguagem cifrada. Quem está dentro do contexto sabe exatamente do que é que está falando, mas quem está fora, quem não pertence ao contexto não entende. Usa muito de símbolos, de números, até porque no mundo antigo, muitas vezes o que é que acontecia? Não é como nós, ou sobretudo na língua grega, na língua hebraica, ou na língua latina. Você lembra que você, quando estudou, nós aprendemos os algarismos romanos. Os números não são como nós temos hoje os algarismos arábicos. Os algarismos romanos são as mesmas letras que servem para fazer os números. Então, no mundo antigo, muitas vezes, o que era que se fazia? Quando se dava um determinado número, imagina que o que você está vendo ali são letras. Então, as pessoas também faziam o jogo e decodificava a mensagem. Eu estou vendo aqui, eu sei que aqui participando da live tem alguns policiais, né? Então, aí os policiais, às vezes, quando estão falando pelo rádio, dizem tango, não sei o que é que tem lá mais, tango eco, tango papa, não sei o que. Quem está dentro da linguagem cifrada sabe exatamente o que é que está dizendo. Eu estou ali, estou ouvindo que estão conversando ali, estou vendo tanto tango para baixo, tango para cima, eu penso em sair dançando com alguém, mas eles estão dizendo é outra coisa. Tem ali uma linguagem cifrada, decodificada, que quem está dentro, quem é iniciado nesta linguagem entende. Assim é o livro do Apocalipse. O Apocalipse trata de uma linguagem cifrada que quer passar uma mensagem de esperança, de vida e de luz. E a grande mensagem que está sendo dada é essa: Jesus é o vencedor da morte, ele é o alfa e o ômega, ou seja, ele é o princípio e o fim, ele é o Senhor da história, ele sustenta a nossa vida. Então, sobretudo, essa é a mensagem para uma igreja que estava sendo perseguida, sofrida. E a primeira leitura que a liturgia nos coloca no dia de hoje, para celebrar a festa de São Bartolomeu, é do Apocalipse 21, não é, de 9 a 14, que é justamente o texto com o qual se conclui o livro do Apocalipse, o capítulo 21, né, que nos revela essa grande visão que João tem. Ele diz que ele vê o templo de Deus se abrindo, o templo que está no céu, aparece a arca da aliança e aparece no céu aquele grande sinal, não é, da mulher que é revestida de sol. Aliás, não, esse texto não pode ser. Deixa-me ver se eu não estou dizendo uma coisa errada. 9 a 14. Sim, mas de todas as formas aqui, o texto que eles colocam não é esse, deve ser o segundo aqui, que diz: vi um novo sinal no céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira passaram. Esse sim, o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu junto de Deus, vestida como uma esposa enfeitada para o seu marido. Uma esposa enfeitada para o seu marido. Aí depois ele diz que houve uma voz forte saindo do trono que diz: esta é a morada de Deus entre os homens, Deus vai morar no meio deles. Essa é a palavra de Deus para o futuro da humanidade, Deus morando no meio de nós. Aí a gente retoma o Evangelho de São João no início, quando diz que o Verbo se fez carne, veio habitar, veio morar no meio de nós, né? Armar a sua tenda no meio de nós. Esse é o destino da humanidade. Deus não nos abandona, permanece conosco. Aquele que o Evangelho de Mateus nos diz com uma outra palavra, dizendo que Jesus é o Emanuel, estarei convosco todos os dias. Aí depois diz que vai se enxugar todo pranto, que não vai mais haver a morte. Não é? Essa é a palavra de esperança que Deus dá. E essa cidade diz que ela tem como fundamento, não é, exatamente 12
essas colunas, 12 colunas, em cima com o nome das 12 tribos de Israel e embaixo o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Portanto, o novo povo de Deus que é figurado aqui nessa imagem que João vê. Mas olha, só falando já desse evento, desse casamento, não é, do Cordeiro, a igreja que aparece como essa esposa bem vestida, a gente já pode lembrar de uma outra coisa, porque esse Bartolomeu que nós estamos celebrando hoje, Bartolomeu, ele vai aparecer no texto do Evangelho que nós vamos ler agora com outro nome. Ele vai aparecer com o nome de Natanael, mas ele era chamado de Bartolomeu. Bartolomeu, Bar, na língua aramaica, significa o filho, filho de Tolmai, ou seja, o filho do agricultor. Se a gente pensa direitinho, lembra que no capítulo 15 do Evangelho de João, na última ceia, Jesus diz assim: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. No fundo, esse Bartolomeu evoca no meio dos 12 essa imagem também de Jesus, que é o filho daquele que ele chama do agricultor, que é Deus, que com suas mãos, não é, vai podar essa videira, tirando os ramos que não estão produzindo e podando aqueles ramos que produzem fruto para que dê mais fruto ainda. Esse nome pode nos fazer pensar nesse fato. Mas tem um outro detalhe, é o lugar de onde procede Bartolomeu, ou Natanael, como vai dizer João. E a origem dele é uma cidade da Galileia chamada Caná. Caná da Galileia. Você já lembrou que foi o que aconteceu em Caná da Galileia, né? A minha primeira paróquia, Conceição do Almeida, as pessoas gostavam muito de cantar um canto de comunhão que dizia assim: como outrora em Caná, o vinho do amor não vai faltar. Maria, com cuidados de mãe, não vai deixar. Eu só ouvi esse canto cantado lá em Conceição do Almeida. Nossa igreja hoje celebra suas núpcias com o rei. O resto já não me lembro como é que cantava, mas esse casamento do Cordeiro com a igreja. Então, capítulo 2 do Evangelho de São João nos diz que em Caná da Galileia houve essas bodas para as quais foram convidados Maria, Jesus e os seus discípulos. Aí eu fico pensando, se Natanael é de Caná da Galileia e se o pai dele era um agricultor, eu fico imaginando, será que o pai dele não trabalhou aí para fazer esse vinho abundante que eles tomaram naquela festa de casamento? Será que o próprio Natanael não ajudou para fazer aquele vinho daquela festa de casamento? Bom, isso é tudo imaginação minha, não tem nada a ver com a história. Mas o certo é que naquele dia, naquelas bodas de Caná, na medida que Jesus, acabando o vinho, transformou água em vinho, nos está dizendo que a gente pode trabalhar muito, que a gente pode se esforçar muito, que o que a gente faz pode trazer alegria até um certo ponto, mas chega um determinado momento que ou entra a ação deste Pai de Jesus, que é o verdadeiro agricultor, ou a festa da vida pode acabar. Bartolomeu, a origem dele é essa cidade, aquele lugar onde Jesus realizou o seu primeiro sinal. Mas tem um outro detalhe da vida de Bartolomeu. Bartolomeu seguramente não era somente um homem que cuidava da terra, que trabalhava cuidando do vinhedo, de todas as outras árvores e de todas as outras hortaliças que podia existir ali naquele momento, aquilo que ele aprendeu como seu pai. Há um outro dado interessante da vida de Bartolomeu que nós vamos saber agora. Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 43 a 51. Olha só o que é que nos diz. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse para Filipe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e disse para Natanael: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. Para mim, chama a atenção o fato de ele dizer
para Bartolomeu, de ele dizer para Natanael: encontramos o Messias. Ora, para que ele vai dizer essa notícia? Para que ele vai dar essa boa notícia para ele? Esse evangelho, ele evangeliza, ele dá uma boa notícia para Bartolomeu, para Natanael: encontramos o Messias. Aliás, Filipe é uma figura interessante, porque nós vamos encontrá-lo mais adiante em Jerusalém, já no fim da última semana de Jesus, e vão ter uns gregos que vão querer ver Jesus e vão pedir justamente a Filipe e a André: nós queremos ver Jesus. Nesse mês vocacional a gente poderia pensar, né, como é bom quando a gente tem um amigo como Filipe, que facilita o acesso da gente para Jesus, que conta para a gente aquilo que ele já encontrou, que partilha com a gente o caminho feito e as descobertas que ele fez. Ele não escondeu para si mesmo aquela descoberta que ele fez de que Jesus era o Messias esperado, né? Encontramos aquele que Moisés escreveu na lei e também os profetas. Com isso a gente está vendo uma coisa: Filipe é um homem que estuda as Sagradas Escrituras, que ouve a palavra de Deus, que está em busca do Senhor através das Escrituras. E quem foi que indicou para ele isso? Como foi esse encontro de Filipe? A gente sabe que João Batista tinha um grupo de discípulos e um dia ele apontou para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles foram atrás de Jesus. Jesus voltou para trás e viu que estava sendo seguido por eles e perguntou: o que é que vocês estão procurando? E eles perguntaram: mestre, onde moras? E Jesus respondeu para ele: venham e vejam. Muito bem, mas quando Filipe deu essa boa notícia aí para Natanael, para Bartolomeu, que eles tinham encontrado aquele de quem Moisés e os profetas tinham ensinado, ele acrescentou: Jesus de Nazaré, filho de José. Esse ano de São José, escutar dos lábios de Filipe, não é, essa identidade de Jesus sendo revelada a partir do seu pai adotivo, me dá uma alegria muito grande, né? Criar uma intimidade com São Filipe, porque ele é aquele que também reconhece a identidade de Jesus como Messias a partir do seu pai José. Eu queria pedir isso também a São Filipe, né? Que ele me ajude, que ele nos ajude a reconhecer Jesus a partir do seu pai adotivo. Quando Natanael escutou isso aí de Filipe, ele disse para Filipe: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ora, Filipe tinha estudado as Escrituras. Ele está convencido, como estavam também convencidos aqueles lá do Sinédrio de Jerusalém. Você se lembra, capítulo 3 do Evangelho de São João, quando Nicodemos quer insistir com as autoridades sobre quem é Jesus. Ele já tinha se encontrado com Jesus, não é? Jesus tinha falado para ele que ele precisava nascer do alto, etc. Depois, quando tem esse conflito no Sinédrio a partir da pessoa de Jesus, e Nicodemos vai dizer: mas nós não podemos julgar ninguém se não for a partir das suas obras, dando para ele também a oportunidade de defesa. O pessoal do Sinédrio olhou para Nicodemos e disse: rapaz, você nunca estudou as Escrituras não? Você é mestre em Israel? Você nunca leu que da Galileia não vêm profetas? A convicção de Natanael era a mesma. E ele nem estava lá em cima, nem estava lá embaixo no sul com o pessoal de Jerusalém. Mesmo ele morando naquela mesma região, ele estava cheio daquele mesmo preconceito, daquela visão enviesada de ler a Sagrada Escritura, lendo com os critérios humanos. Ele disse: em Nazaré não pode sair nada que seja bom, nada que preste. Pode vir alguma coisa que seja boa lá de Nazaré? Interessante para mim foi a reação de Filipe. Filipe não começou um debate com Natanael, querendo provar por A mais B, a partir de teorias, que Jesus era realmente esse que deveria vir. O que Filipe propõe para Natanael é fazer uma experiência. E disse para ele aquilo que Jesus tinha dito para ele. Ele aprendeu com Jesus, já está começando a ter o estilo de Jesus. Ele disse: vem e vê.
Estamos nessa semana rezando pelos catequistas. No domingo passado, no mês vocacional do Brasil, foi o domingo em que a gente rezou pelos catequistas, pelas catequistas. O catequista deve ser esse facilitador de experiências. Não adianta apenas estar transmitindo o que está escrito nas escrituras e o que está no catecismo da igreja e a teologia e a doutrina. A catequese precisa ser mistagógica, ou seja, você deve ser como um pedagogo que conhece o caminho, que fez uma experiência e pode chamar as pessoas para fazer também a sua experiência pessoal com Jesus, porque as teorias, as palavras, elas vão comover, mas somente o resultado de uma experiência pode converter o outro, pode mudar a mentalidade do outro. Agora é interessante notar, e a gente tem que dizer, Natanael era uma pessoa aberta, e ele seguiu Filipe, e ele fez o caminho com Filipe, se deixou conduzir. Olha que coisa boa, quando um amigo pega o outro amigo pela mão para conduzir para Jesus. Você conduz os seus amigos para Jesus? Algum amigo já conduziu você para Jesus? Alguma amiga facilitou o seu acesso para Jesus? Que tal no dia de hoje facilitar o acesso de alguém até Jesus? Descubra a forma, descubra o modo, partilhe com alegria, mas esteja pronto também para qualquer tipo de resistência. E se alguém resistir ao anúncio alegre, feliz que você está fazendo, não perca a paciência não. Convide a pessoa também para que ela faça a experiência dela. E é preciso a gente ter paciência com as pessoas. É direito de cada um fazer a sua experiência. Lembra que Tomé também, quando ouviu dizer que Jesus tinha ressuscitado, ele disse: eu quero ver, eu quero tocar. Cada um tem direito de fazer uma experiência. E Jesus não nega isso a ninguém. Os dois vão caminhando até Jesus. Quando Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro, Jesus faz um comentário. Aí Jesus disse: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael, quando viu aquele elogio, ficou assim um pouquinho desconfiado e perguntou para Jesus: de onde me conheces? E Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse. Olha só, mês vocacional, mês do chamado. Cada um de nós pode ser um intermediário do chamado que a gente faz, ou que Deus faz. Não é? A gente pode ser intermediário do chamado, mas olha só, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Gente, como é bonito notar que quando a gente está buscando Deus, Deus já nos está vendo, já nos está enxergando. Deus nos vê primeiro, ou seja, Deus se antecipa às nossas buscas. Ele chega primeiro. Agora, interessante, o padre Zezinho, ele canta uma música sua, né? Sob a figueira ou a caminhar, buscando água para minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Sob a figueira. Tem um que estava sobre a figueira, que foi Zaqueu, que estava querendo ver Jesus passar, e tinha Natanael, que estava sob a figueira. A figueira é uma árvore muito importante na Bíblia, sabe por quê? Porque Adão e Eva, quando pecaram, eles se esconderam diante de Deus, e parece que eles foram justamente para debaixo da uma árvore, da figueira, e eles cataram as folhas da figueira, fizeram umas fraldinhas, umas tangas para esconder a nudez deles de Deus, mas não adiantou. Deus viu. Quando eles ouviram os passos de Deus, eles se esconderam lá debaixo da árvore, mas Deus já tinha visto e perguntou por que é que eles se tinham escondido. Muitas vezes as buscas da gente é forma de se esconder. A gente está dizendo que está buscando, mas mentira, está querendo brincar de esconde-esconde com Deus. Mas não adianta, Deus nos vê, Deus nos enxerga. Seu olhar nos antecipa, Ele vê a nossa nudez e os disfarces que muitas vezes também a gente está usando durante a nossa vida. Deus nos vê, Deus nos se antecipa. A figueira também era uma imagem, um símbolo da busca do homem por Deus e da vida de oração, do estudo das Sagradas Escrituras. Significava dizer, portanto, que Jesus tinha visto Natanael quando ele estudava as Escrituras, quando ele lia a palavra de Deus. Todas as vezes que você pegar na sua Bíblia para ler, lembre-se, não é você que está lendo simplesmente o texto, não. Tem os olhos de Deus lendo o nosso coração.
lendo a nossa alma, enxergando a nossa nudez, enxergando a nossa realidade. Quando Natanael, Bartolomeu, escutou essa palavra de Jesus, ele disse para Jesus: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele faz a sua profissão de fé. Fez a sua profissão de fé a partir daquilo que ele tinha ouvido. Quando Tomé viu Jesus ressuscitado, ele diz: toca aqui em mim, pode colocar a tua mão. Ele grita também: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz para ele: é feliz aquele que acredita sem ter visto. Aqui a gente poderia até dizer: é feliz quem acredita sem ter ouvido. Mesmo sem ouvir certas coisas de Deus, acreditar que o olhar dele está acompanhando a gente, que a sua presença está conosco. Então, Jesus disse para ele: tu crês porque eu te disse e eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores do que esta tu verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A verdade é que agora Jesus está usando uma palavra que está no livro do Gênesis, quando Jacó teve aquele sonho num lugar que depois ele chama de Betel, que significa casa de Deus. Ele estava fugindo da ira do seu irmão, pegou uma pedra, colocou a cabeça ali para dormir. Por isso que Jesus vai dizer que o Filho do Homem não tem mesmo uma pedra onde reclinar a cabeça, porque Jacó teve. Mas quando ele estava ali com aquela cabeça naquela pedra, dormindo, ele teve um sonho e via uma escada que subia da terra para o céu e que os anjos desciam e subiam sobre esta escada. Jesus está dizendo que no fundo, ele é essa escada de Jacó. Ele é o meio pelo qual os anjos sobem e descem, ou seja, ele é o meio pelo qual a terra entra em comunhão com o céu. Mas Jesus é mais do que a escada. Ele mesmo vai dizer, e vai dizer na última ceia, vai dizer para Filipe, vai dizer para os demais discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer para Filipe: tanto tempo que eu estou com você, você está dizendo que não sabe qual é o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí a gente vê que a gente pode até indicar o caminho para algumas pessoas para encontrarem Jesus, mas a gente deve estar disposto a continuar aprendendo com Jesus, porque ele é o verdadeiro mestre. Por mais que a gente possa ser intermediário entre ele e alguém, ele continua guiando a cada uma e a cada um de nós. Minha amiga, meu amigo, peçamos a Jesus que nos guie hoje ao seu coração pela intercessão de São Bartolomeu. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um abraço grande a todos vocês aqui acompanhando essa nossa transmissão: Ivone Souza, Dayara Souza, a Everilda Menezes, a Avelina, a Lilia Luna. Um abraço a Denilza Lisboa, para Reis AM, para Rose Santos, bom dia. Um abraço para Jaci Félix, Vani Brito, Fernanda Mendes, Maria Aline Sampaio, Ana Luísa Caldas, a Jane Souza, a Bia Cláudia, Leo Passos, Diana Moura, Adriana aqui também com a gente, Ivone Motas, Djalma Barreto, a Celia aqui presente também com a gente, a Sheila Lessa, Lelian Cerqueira, Iracema Borges aqui, um abraço para você também. Abraços para Almir Alves e todos no quilômetro 5, Enilo Pessan e a Mima Costa. Quem é mais que eu tenho aqui? A Dilma Aparecida, aí nas nossas Minas Gerais, a Maria Goretti em Lauro de Freitas, minha irmã, não é? A Ritinha, Roberta Jubi, Cláudio Queiroz, abraço aí, doutor Cláudio, tudo de bom, dia abençoado. A Ana Pimenta, João Paulo Aguiar aí em Valença, né? Deus te abençoe. Patrícia Schindler, um abraço para você. Não sei se é Patrícia Schindler, se é do Brasil ou é esse sobrenome assim meio alemãozado, eu não sei direito, alemão, não sei se está por lá ou se está por cá. Cia Sérgio, Nenga Almeida, escritora de história, um abraço para ti, Fátima.
para Sheila Lessa, não é, que a gente possa realmente dar esse testemunho sempre de Cristo. Maria Cirqueira, Odaléa, um abraço para ti também. Aqui que, né, Fernanda Mendes nos diz que a pandemia nos ajudou a realizar o sonho de ter um grupo semanal de oração e de partilha. Coisa boa, fico contente. Esse tipo de iniciativa é muito bom, não é? Que a gente possa ter, usar esses instrumentos que a gente tem, não é? Hoje em dia as chamadas são possíveis até 8 pessoas, me parece, pelo WhatsApp. Dá para se fazer círculo bíblico, né? Juntar a família com outras famílias e realizar estudo da Bíblia, a oração. Sim, muita coisa boa que a gente tem que aprender. Leudes Martins, um abraço para você. Sheila Lessa fala aqui que ela encontrou Maria Milza, encontrou Jesus na pessoa de Maria Milza, né? Maria Milza, ela era uma senhora muito simples, não é? Que se reputa com dons místicos, etc., em Itaberaba, se eu não me engano, não é? Não sei bem, não me lembro bem o nome do lugar. Também cresci ouvindo muitas pessoas, não é, falando dessa mulher simples que nutria, não é, a fé do povo ali dessa região. Aqui a Celi diz que pede oração pelos seminaristas, de modo especial o seminarista Renato, da paróquia Santa Clara, que Deus ajude, né, e dê a graça da perseverança final a esses seminaristas. A irmã Nath, um abraço. A irmã Luana, franciscana catequista, que está aí em Teresina, um abraço para você, irmã Luana. Para Josimário também aqui. Quem mais? Lélia Cerqueira. Me parece que consegui falar de todas, com todos que estão por aqui. Deus nos abençoe. Não, falta aqui a Cássia, a Iramapitas, que é de Santo Antônio de Jesus, Antônia Fonseca, chegando aqui agora também. Isso, Cláudio, está lembrando aqui que Maria Milza de Alagoas, em Itaberaba, é isso mesmo. Conta dos nossos por aí. Bom, eu quero abraçar muita gente que eu vi aqui que começou a seguir o nosso perfil, não é, Encadernação Litúrgica. Cláudio Queiroz aqui presente até nessa conversa nossa de hoje, a Catarina Silva, Daniela Alves, a Felipe Medrado, Bruna Santos, Isadora Cruz, a irmã Aparecida Pimentel, Pedro Marcos, Célio Silva, Carolina Souza Oliveira. Então, muito obrigado a vocês que Antônia Ferreira, aqui um abraço para você também, a esses que começaram a seguir aqui o nosso perfil. Vou salvar essa live aqui agora, vocês já começam disparando aí, curtindo a live, porque ela ganha o impulso para outras pessoas quererem acolher. Um abraço para a Sônia Mello chegando aqui agora, e depois salvo lá no canal do YouTube e no perfil do Facebook. Um dia abençoado para cada um de nós, não é? Sob a intercessão de São Bartolomeu. Especialmente um abraço para quem daí da Alemanha nos acompanha, especialmente aqueles que são daí de Frankfurt, né? Porque na cidade de Frankfurt está conservada a calota da cabeça de São Bartolomeu. O corpo dele está aqui na Ilha Tiberina, não é? E na Basílica de São Bartolomeu, por querer de São João Paulo II, é a Basílica dos Mártires do século 20 e 21. Temos ali objetos de várias pessoas, de vários mártires que estão presentes aqui na Ilha Tiberina, onde a igreja onde conserva o corpo de São Bartolomeu. Mas a calota cranial de São Bartolomeu, eu tive a oportunidade muitas vezes de entrar lá no Domo, não é a catedral, mas é a igreja, não sei como é que em português se diria isso, mas é a igreja principal da cidade de Frankfurt. Lá tem nessa calota do crânio de São Bartolomeu, e em uma grande festa se venera essa relíquia desse santo apóstolo que morreu martirizado na Síria, e foi a pé, caminhando pela Armênia, e chegou até a Índia pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte foi uma morte realmente brutal, foi esfolado vivo e depois foi crucificado. E é interessante, né? Porque essa imagem bíblica dele que estava debaixo da figueira, não é? E a figueira que é aquelas cujas folhas depois vão servir para cobrir a nudez da própria humanidade, e ele que depois desumanamente é arrancado até a própria pele, não é? Esfolado vivo antes de receber a pena capital da crucifixão. Rezemos por todos os lugares no mundo onde os cristãos sofrem a intolerância, para poderem viver o dom da fé, e agradeçamos a graça de poder viver em paz o nosso credo, o nosso crer em nosso Senhor. Um dia abençoado.